Bom, então tá, pessoal, bom dia a todos, sejam bem-vindos, né, a mais uma aula de história. Na aula de hoje a gente continua falando sobre os povos da Mesopotâmia, a contribuição deixada, né, o legado cultural deixado por esses povos da Mesopotâmia para a posterioridade, para os outros povos também, né? Antes de dar início aí à aula, pessoal, alguns lembretes, né, como sempre. Todas as aulas a gente frisa que a questão do chat é somente para as questões de aula. Se vocês quiserem conversar com os colegas, mandar mensagem, aquela coisa toda, depois, ou se não, num outro momento, né? Vocês têm aí as redes sociais, vocês têm o WhatsApp de vocês, pessoal, para fazer isso. Então, não usem ali as mensagens do chat da aula para isso, porque acaba confundindo um pouco. Tem alguns alunos que têm problema na câmera, né? Na câmera e também no áudio, tudo bem, mandou sem querer, ok? Tem problema no áudio e na câmera, então, para nós que às vezes está olhando vocês na aula e aí pula no chat para ver se alguém deixou alguma mensagem, também é complicado, daí se vocês ficarem postando coisas que não tem nada a ver com a aula. Então, todo mundo sabe que não é para fazer isso, né? Inclusive no grupo da turma também. É para recados, é para tema, enfim, para os trabalhos. Falando sobre isso, né? Sobre temas, trabalhos e etc. Nessas 2 últimas semanas eu estou aí correndo, porque, como vocês bem sabem, eu não dou aula só na Nanda, dou aula em outras escolas também. Então, a gente está aí com o conselho de classe, cada escola tem a sua particularidade, então também fica um pouco complicado de estar atendendo os alunos, por exemplo, vocês que são no turno da manhã, no horário da tarde, tendo em vista que eu também dou aula no turno da tarde e no turno da noite. Então, pessoal, tenham um pouquinho de paciência. O primeiro trabalho, né, que foi enviado agora, dessa segunda etapa, tem alguns que eu dei ok, outros ainda não dei ok, mas isso não significa que deixaram de entregar, porque cada um sabe o que fez, né, o que entregou, então não é só o meu ok que vai depender disso, qualquer coisa a gente conversa depois. Aos poucos, eu estou verificando a caixa de e-mail e vendo os alunos que enviaram e dando o ok necessário, tá? Mas não tem nada de errado, só que eu não tenho tido tempo hábil para fazer tudo isso, porque eu tenho aí muitas turmas, né? Claro que na nossa escola são poucas, são 4 turmas, mas no meu universo eu tenho muitas turmas, eu tenho muitos alunos, muitos alunos. Então, para mim, fica um pouco complicado nessa época do ano, porque é a época de fechar notas, é a época de corrigir trabalhos, então eu sou uma só para tudo, tá? Tenha um pouquinho mais de paciência. Eu estou recebendo, eu estou vendo quem está enviando os trabalhos, só eu não tive tempo de entrar e-mail por e-mail para verificar. Mas isso não significa que eu não estou vendo e que eu não estou controlando aqueles alunos que não estão, ou que estão, ou que não estão fazendo as atividades, tá? Então, dado o recado. Bom. Ô, Sora. Oi. Tu vai enviar, tipo, ainda hoje o tema que vale nota sobre essa parte da Mesopotâmia? O que nós combinamos? Que assim, quando eu termino o conteúdo, eu envio a atividade. Então, se a gente terminar tudo hoje, eu vou encaminhar a atividade para a próxima semana. Ô, Sora, sobre a Mesopotâmia, né, que a gente está aprendendo ainda, eu, na aula passada, já anotei tudo, por causa se já cair nesse trabalho, eu já tenho no caderno. Mas isso é com vocês, tá certo? Os alunos que estão assistindo a aula, todos, né, têm o dever de fazer as suas anotações, né? Tu tem que estar com o caderno, tu tem que estar com o teu material para ir anotando. Sora. Oi. Passou alguma atividade na semana passada, Sora, que eu não estava na aula, Sora? O que eu disse? Eu disse que desde lá do início, que eu vou passando as atividades conforme vai terminando o conteúdo. Terminou o conteúdo, eu passo a atividade. Eu não estou passando a atividade no meio do conteúdo antes de terminar.
ela só deu coisa para copiar, Pedro. Se quiser copiar, tem que assistir outra aula. Exatamente. Enquanto eu estou passando os slides, estou passando a videoaula, vocês vão acompanhando e vão anotando. Que esse, na verdade, é o método mais fácil, né? Se vocês estivessem na aula presencial, se eu estivesse passando no quadro, vocês deveriam estar anotando também no caderno. É a mesma coisa. A galera que não anota as coisas, depois tem dificuldade na hora de fazer os exercícios, na hora de fazer os trabalhos de pesquisa também. Então, é interessante que vocês tenham as anotações no caderno, né? Não digo que vão copiar tudo, mas que vocês tenham as devidas anotações no caderno. Tá ok? Ô, Sora, eu tiro o print de toda a aula que tu mostra e depois eu copio no caderno. Isso, é mais fácil, entendeu? Até na hora de montar um mapa conceitual também é mais fácil. Se vocês prestam atenção e têm as anotações, depois na hora de montar um mapa, não tem problema. Que o mapa conceitual, pessoal, é sempre uma das atividades. Sempre um dos exercícios terão os mapas conceituais. Alguns mapas serão guiados, alguns mapas eu darei ali o que vocês deverão preencher e outros deverão ser realizados no completo por vocês. Tá, gente? É por isso que tem alguns mapas, o mapa mental, né? Que vocês deverão colocar legenda, terão alguns indicativos dos professores. Outros, vocês que deverão realizar, né? Vocês que deverão completar de acordo com o que vocês têm. Entenderam? Entenderam? Então tá. Vamos lá. Na última aula, então, a gente passou... paramos qual os povos? Foi nos caldeus? Não, Sora. Qual foi o último povo que eu falei? Eu acho que foi esse aí, Sora. Ou foram os assírios? Foi os assírios, Sora. Porque eu falei sobre os sumérios. Sobre os sumérios, eu falei tudinho, que eram politeístas. Eram sobre os assírios, né? Sim. Tu falou alguma coisa sobre esses negócios? Então tá, vamos... Teve alguém que deu o grande império dos assírios, que passou por cima, e os assírios não duraram muito. Isso mesmo. Então vamos dar uma recapitulada. Eles tinham um rei muito ambicioso, Sora. Vamos recapitular aí a partir, então, dos amoritas, tá? Já vou botar aí na tela para vocês. Daqui a pouquinho tá entrando. Para a gente recapitular essa parte aí desses povos. Já entrou na tela para vocês? Sim. Sim? Então tá. Só daí, então, desliguem os microfones para não dar a interferência, né? E assim, liguem quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, tá ok? Ok, Sora. Tá aparecendo aí no cantinho para vocês? Tô aparecendo lá no cantinho, né? Então tá. Vou voltar para a tela. Então tá. Pessoal, então a gente parou ali nos amoritas. Eu vou recapitular, né? Para depois a gente entrar novamente nos assírios, né? Depois do declínio do império fundado por Sargão, então, na Mesopotâmia, a gente teve o destaque, né, desse povo que é chamado de amoritas. Ele sofreu uma grande unificação. Quando a gente fala em unificação, é a união, né, desses povos, e que assim, então, ele se tornou, né, a região da Mesopotâmia, após essa unificação, ela tinha, então, um grande centro, que era chamado de centro administrativo, onde todas as funções, todas as coisas que deveriam ser executadas partiam desse centro administrativo, tá? A cidade, então, era Babilônia, e ela ficava situada às margens do rio Eufrates, tá? Mais uma vez, colocando a questão da importância dos rios e mares para a organização das cidades, tá?
os amoritas eram povos provenientes da Arábia, e eles edificaram, então, o primeiro império babilônico. Quando se fala em edificação, como eu disse na última aula, então, a formação, então, também a construção, não só a formação das cidades, mas também a construção dos primeiros prédios, tá? Então, quando se fala aqui, como diz aqui, ó, deixa eu ver, edificaram, né? Então, o primeiro Império Babilônico é a organização das cidades. Edificar significa construir. Vamos ver se passou certo. Passou. Esse povo também é conhecido como os antigos babilônicos, né? O que diferencia os amoritas dos caldeus, né? É que eles foram os povos fundadores do segundo Império Babilônico, e assim eles são denominados neobabilônicos. Então, quando se fala também nessa expressão neo, né? É porque ele é oriundo ele provém de um outro povo também. Ele não é de um único povo. Ele tem um outro povo que ajudou nessa construção, nessa unificação. O soberano que mais se destacou nesse período foi o Hammurabi, tá? Entre 1728 e 1686, que elaborou um código de leis. Esse código de leis é chamado o Código de Hammurabi. Eu fiquei de trazer para vocês uma réplica que eu tenho do Código de Hammurabi, mas eu acho que eu emprestei para algum aluno que não me devolveu o livrinho, que fala, né? Então, ele é uma réplica desse Código de Hammurabi. Eu vou procurar mais um pouco, mas eu acredito que está com algum aluno que eu emprestei para fazer trabalho. E essa codificação de leis escritas, pessoal, é uma das bases que foi utilizada para o que é hoje nosso direito atual. Né? As leis que estão, então, no nosso Código Civil, né? E que são utilizadas até dia de hoje. Essa codificação de leis, né, do Código de Hammurabi, eram leis que eram utilizadas não só como métodos punitivos, né, mas também como coisas referentes ao cotidiano, ao dia a dia, né, principalmente da rotina das mulheres, que ficavam ali descritas, né, inclusive até receitas, né, tem no Código de Hammurabi. Então, a lei era como se fosse um periódico, como eles chamam, uma enciclopédia, né, que além das questões éticas, né, de leis, tinham também questões referentes ao dia a dia, ao cotidiano das pessoas. Então, ali na parte aqui que o cursor está se movimentando, diz que o soberano que mais se destacou foi o Hammurabi, entre 1728 e 1686, que elaborou um código de leis, que é o Código de Hammurabi. O caráter das leis que constituíam o Código de Hammurabi era bastante severo. A pena era equivalente à falta cometida. Então, dizia o seguinte, a pessoa que cometeu uma coisa errada, ela deveria pagar na mesma proporção, na mesma medida. Ora, se uma pessoa, por exemplo, que trabalha na área da construção civil, tá? Vamos dizer o que nós chamamos de engenheiro hoje, tá? Ele foi lá, fez a elaboração daquele prédio, tá? Ele desenhou, ele falou como é que deveria ser construído aquele prédio. Aí a pessoa que constrói, que nós chamamos hoje de construtor civil, né, ou obreiro, vai lá e faz a construção, tá? Seguindo o que o engenheiro colocou, né? Só que ele quis modificar alguma coisa que lá na cabeça dele não estava certo, né, sem consultar. E aí ele modificou, e essa modificação acabou surgindo a partir dela um transtorno, tá? Por exemplo, o prédio veio a desabar porque ele não quis colocar o material que o engenheiro solicitou, né? Por exemplo, usou um material que não era de boa qualidade. O que acontece com essa pessoa, né, que o construtor civil?
Se alguma pessoa vier a ter problemas, né, e for prejudicado com essa modificação que ele fez, ele deverá ser punido da mesma medida. Então, logo, se a pessoa teve, por exemplo, a casa veio a desmoronar, ele também vai ter a sua casa desmoronada, né? Se alguém veio a falecer, ele também vai ter uma pessoa na família que também deverá falecer. Então, o Código de Hammurabi, ele é conhecido como olho por olho, dente por dente, por essa questão, né? Que tudo aquilo que tu fizer para a pessoa, tu tem que pagar na mesma medida, na mesma proporção, né? Se tu teve uma pessoa que faleceu em decorrência disso, tu vai ter também que pagar nessa mesma medida. Também vai ter que perder uma pessoa da família. Se, por exemplo, a pessoa perdeu um braço, tá? Tu também vai perder um braço. Então, por isso que é chamado da lei do talião, do olho por olho, dente por dente. Tudo que acontecer contigo deverá acontecer com a outra pessoa, que foi a pessoa que acabou, né, fazendo com que esse problema acontecesse. Por isso que é chamado da lei do talião. Então, entramos aí nos assírios, né, que é um outro povo, é um povo que foi considerado um povo que ajudou, então, na construção, principalmente, cultural da Mesopotâmia. Os assírios eram considerados povos extremamente perigosos, eles eram povos que estavam aí voltados para a questão armamentista, né, de guerra. Então, os assírios de origem semita, os assírios viviam do pastoreio e habitavam as margens do rio Tigre. A partir do final do segundo milênio antes de Cristo, eles passaram a se organizar como sociedade altamente militar e expansionista. Por isso que eu disse para vocês, né? A grande característica dos povos assírios, em decorrência de serem povos de origem semita, que eram povos um pouco mais agressivos e também com a sua formação voltada à proteção, né, principalmente das fronteiras, contra possíveis invasões, ele acabou se tornando um povo que era voltado principalmente para o militarismo, né? Então, eles viviam principalmente do pastoreio. Quando se fala em pastoreio, mais uma vez a gente, né, eu reforço com vocês, era do gado, era de tudo aquilo, não só do que era plantado, mas do que era também cultivado, além, né, da criação do gado, principalmente, né, e de carneiros. Então, eles eram povos de origem semita, eles viviam do pastoreio, viviam às margens do rio Tigre, isso também ajudava, favorecia no desenvolvimento agrícola, né? Deixa eu autorizar aqui a entrada de mais uma pessoa. Então, isso favorecia no desenvolvimento agrícola, né? E também para que esses animais pudessem tomar água, né? Permanecer, então, às margens do rio Tigre. Tem alguém copiando esse slide? Tá, eu vou aguardar um pouquinho, então. Eu vou aguardar um pouquinho enquanto vocês copiam. Quem é que entrou agora? Qual foi o aluno que entrou por último agora que eu autorizei? Gabriela? Tem alguns alunos que estão com problemas de conexão. Falaram que...
Oi? Colocaram no chat, eu acho que é uma tal de Victoria. Ah, tá. Tem alguns alunos que estão com problema de conexão, tá? Na internet, então por isso que acaba caindo, desliga. Só dão, depois, quando vocês terminarem, aí me dê um ok. Pode passar, Sora. Posso passar? Então tá. Não, senhor, tô copiando ainda, senhor. Tá, então ligeirinho aí. Pra mim já foi, Sora. 2 minutinhos, rapidinho. Deu? Tô no último, senhora. Tá. Deu? De Tô passar. quase acabando, Sora. Ah. Sora, eu tirei print, pode passar. Os outros também, posso passar? Ô, Sora, eu mandei lá no grupo. Não, Sora, só falta uma linha. Tá lá no grupo, daí é só. Pode passar, daí. Tá bom. Então, ali fala sobre as conquistas desses povos, né? Dos assírios. As conquistas que se refere, pessoal, tudo aquilo que eles foram angariando ao longo da sua história, né? Então, se falam das conquistas, eles foram além da Mesopotâmia, chegando até o Egito. O centro administrativo do Império Assírio era Nínive, a cidade de Nínive, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal. Isso aí aparecia lá no videozinho para vocês, né? Na videoaula, com mais de 20.000 placas de argila. Então, é a placa de argila, aquela da escrita cuneiforme, né? Essas placas... Sora, Oi? Oi? por que tu não manda esse slide depois no grupo dos pais? Porque, na verdade, vocês vão ter no esquema. E tem muitos alunos que estão fazendo anotação. Se vocês não quiserem, eu não rodo ele aqui, então. Eu só falo. E não mostro. Fica a critério Pode de vocês. Ô, Sora, pode continuar a aula. Para mim é indiferente, pessoal. Eu só mostro por aqui para ficar mais fácil de vocês Eu tô compreenderem. dizendo, Sora, que quando tu acabar de mostrar esse slide, aí você podia mandar no grupo dos pais. Isso, mas eu mando no esquema para vocês. Eu sempre mando o resumo. Entendi, Sora. Entendeu?
Todos os resumos que vocês recebem são os mesmos da aula, desses slides. Bom, enfim. Então, onde foi feita a Biblioteca Real de Assurbanipal com mais de 20.000 placas de argila, que são as mesmas da escrita cuneiforme, que eu também já comentei com vocês, né? Que é aquela escrita que foi feita em argila, alguns com caracteres, então, que mostram, que relatam, na verdade, questões da cena cotidiana, outras que falam sobre situações ocorridas, assim como lá relativo ao Código de Hammurabi, né? Que foi, então, registradas nessas placas também, né? Esses caracteres, alguns já fazendo uma expressão como se fossem um alfabeto, né? Cada uma dessas expressões, cada um desses caracteres, representando, então, um tipo de escrita, né? Até mesmo um significado, né? Dentro desse, vamos dizer, desse vocabulário, né? E assim, essa biblioteca, né? Foi construída, foi feita a partir dessas conquistas realizadas. Mais uma vez, o que são as conquistas, né? Foi tudo que eles foram, então, angariando, foram juntando ao longo da sua história, ao longo do seu legado. Aqui, pessoal, tem uma fotografia, né, da representação, aquela questão um pouco, né, do mitológico, ora corpo de homem, ora representação de animal, né? O que seria, então, uma simbologia do exército assírio, né? Como eu disse para vocês, os assírios, eles têm já na sua característica dos seus povos de fundação ser povos que eles dizem belicosos, né? Que são povos de origem um pouco mais agressiva, mais voltados para a questão do exército, né? O exército assírio, ele era notável e muito cruel com os povos dominados, e assim o alistamento para o exército era obrigatório, né? Então, todos aqueles que se encaixavam no perfil, nessas características, né, para poder ingressar no exército assírio, eles eram listados, né? O que diz na literatura quanto a quem não poderia participar, né, dentro da história, o que falam daqueles que não poderiam participar do exército assírio? Alguns historiadores falam que somente aqueles que tinham problemas, né, de nascimento, né, algum problema físico, que não faziam parte desse exército. Fora isso, todos aqueles que, né, se encaixam dentro desse perfil seriam alissados. Senhora, pode voltar no próximo slide, senhora? No anterior? Nesse? No outro? Sim, senhora, estava quase acabando. Nesse? Sim, senhora. Tá. Deu, senhora. Deu? Aí a gente entra num outro povo que é chamado caldeu, né? Os caldeus. Os caldeus, então, eles ficaram durante o período de 612 a 539 a.C. Principal característica dos caldeus, né, seria a questão principalmente do plantio, né, e a sua criatividade, podemos dizer assim, né? Foi um povo de origem também semita, que se estabeleceu na Baixa Mesopotâmia, no início do primeiro milênio antes de Cristo. Os caldeus, eles foram os principais responsáveis pela derrota dos assírios, né? Então, foi um povo que contrapôs, que foi de encontro ao povo assírio.
O seu principal soberano foi Nabucodonosor. Ele foi um dos principais soberanos desse ciclo, né, dos caldeus. Ele ficou muito conhecido, né, principalmente por ter participado desse, vamos dizer assim, desse embate contra os assírios, né, já que a importância para eles era muito grande, né, de falar sobre isso, justamente porque os assírios eram considerados os povos que tinham uma maior habilidade, né, e tinham na sua característica essa questão de contrapor, né, de ser um povo de origem militarista. Então, ser um povo que não tem essa característica e conseguir combater um povo que é especialista nisso, para eles era uma representatividade muito grande, para eles era de suma importância, né? Tem alguém que está com o microfone aberto que está dando aqui interferência. Não sei quem é. O Império dos Caldeus ele durou apenas 73 anos, né? Pois foi incorporado ao Império Persa, que é um outro povo que nós vamos estudar posteriormente, né? Os persas. Deixa eu terminar de copiar. Oi? Terminando de copiar essa parte do Império Caldeus. Carlos, vai estar todo mundo no grupo lá, tô mandando print. O pessoal está postando no grupo de vocês, no grupo da escola, né? Ou no grupo da história. No grupo da história, não é? A gente fez um grupo com todos os professores, e a gente manda ali, ou no que só tem os alunos. Tá. Mas vocês também têm aquele grupo da história, que é para isso. Que vocês podem postar lá. Que daí todo mundo tem acesso. Ô, Sora, quase todo mundo saiu daquele grupo, Sora. Saíram. Interessante, porque daí, o que acontece? Muitas vezes eu acabo compartilhando primeiro lá as atividades, quando eu envio, né? E aí, se não tem ninguém lá, eu não vou mais enviar. É que fica muito pesado, porque tem gente que não tem muita memória no telefone. Daí a gente fez um grupo só, com todos os professores, pra gente mandar tudo. Mas sabe o que acontece também? Tudo certo, aí é com vocês, né? Tem alguns alunos que acabam confundindo as atividades, né? Esses dias eu recebi atividade de geografia, né? De geografia da turma de vocês, que é do professor Will, que não tem nada a ver com o que eu tô falando. Fica mais no grupo. Ô, Sora. Tem uma galera que acaba confundindo as coisas, então tem que prestar atenção. Por mim, não tem problema algum, né? Daí é da organização de vocês. Oi. Olha, mesmo tendo criado todos esses grupos de história, tudo, todas as matérias, tanto faz, eu tô indo em todos os grupos que foi criado. Não, tudo certo. A professora não tem oposição a isso. Eu só peço que os alunos tenham um pouco mais de cuidado, né? Porque eu vou ver muitas vezes o que me mandam, né? Atividades que pegam lá, vêm me perguntar, não é da minha disciplina. Então, o pessoal tem que observar melhor o que é postado, né? Para que disciplina que está sendo direcionado cada atividade. Eu já recebi atividade até de matemática. Agora estou entendendo um pouco o porquê. Tá? Então, tem um pouco mais de cuidado quanto a isso. Tá, pessoal? Seguindo, então. Oi. Oi? Prof, me adiciona no grupo de história. Depois, então, a gente vê isso, mas daí vocês já estão em outros 2 grupos, né? A direção passa no grupo aquele da turma de vocês, então eu acredito que naquele grupo da escola todos estejam. Os da A senhora pode continuar a aula. Tá bom, então, pessoal. Para falar no pessoal com os
Ô, Sora, só que literalmente saíram de lá também. Só tem poucos alunos que continuam nesses grupos. Do colégio? Sim, Sora. Tem muita gente que saiu do grupo. Tem 66 pessoas naquele grupo. Bah, 66 pessoas. Bah. Bom, enfim, é o grupo que também que a escola envia os comunicados, né, gente? Então, daí fica um pouco complicado também. É que nem a questão de alunos que mandam para mim atividades no WhatsApp. Eu já falei que no WhatsApp eu não abro atividade, é só no e-mail. Tem gente que insiste e manda no WhatsApp. Não adianta mandar porque eu não vou abrir. Eu não vou receber atividade pelo WhatsApp. Para mim é muito difícil receber atividade por ali. Uma que meu celular não abre e outra porque é muita coisa. Então não tem como receber ali. Eu recebo tudo pelo e-mail. Tá? Continuando a aula, pessoal. Tá? Continuando aí, então, no que se diz respeito aos caldeus, famosos pela construção dos jardins suspensos da Babilônia, né, da Torre de Babel, que governou por quase 60 anos após a sua morte, os persas dominaram o novo Império Babilônico. Essa construção, né, dos jardins suspensos da Babilônia tem algumas coisas que falam dentro da mitologia, né? Outros falam que realmente existiu. Né? Por isso que, quando se fala principalmente nos povos de origem dos caldeus, né, que também são povos semitas, são considerados povos, além de tudo, muito inteligentes, né? Porque quando fala na questão da organização das cidades, também um pouco das construções, estão se referindo a eles. Fora isso, né, eles também trabalhavam muito no campo, né, no plantio. Então, a gente tem aí a questão do cultivo de algumas sementes, como trigo, cevada, gergelim, trigo, o linho, né? Também fala-se muito do sésamo, que é de onde é extraído o azeite para alimentação e também para iluminação. A questão das árvores frutíferas, raízes, também legumes, são plantios que eram desenvolvidos por eles. A agricultura era a base da economia. A economia da Baixa Mesopotâmia, em meados do 3º milênio, baseava-se na agricultura de irrigação. Então, quando fala sobre o crescente fértil, por isso que a Mesopotâmia ela é considerada, então, um grande passo evolutivo, né, a partir do crescente fértil. Porque quando se fala em crescente fértil, a gente entende que são civilizações que desenvolveram principalmente a sua agricultura, a sua economia voltada para o plantio, e que esse plantio ele era basicamente, né, favorecido pela questão dos rios e mares. Esse tipo de desenvolvimento de plantio, né, a forma como eles acabavam utilizando esse sistema não só de irrigação, mas também o sistema de divisão de terras, né, de que período a que período eles poderiam plantar e tudo mais, faz parte desses povos da Mesopotâmia. Os babilônicos, né, os novos babilônicos também, eles tinham como um dos seus... Oi. Pode voltar no que device que estava ali, porque eu tô na última frase. Esse? É. Sobre os novos babilônicos, né, antes de pular ali para o outro slide, né, eles eram povos também que já se utilizavam do estudo da astronomia, né, inclusive para também saber o período certo para plantar. Então, eles usavam da astronomia também para fazer esse estudo, para saber qual era a época mais adequada para plantio de determinada semente. Só avisa quando eu puder passar. Sora, uma pergunta. Qual povos que tu falou que era um especialista no plantio?
Eu estava falando nos assírios, né? Ah, tá. Posso passar? Pode ser, eu tava na última frase, Pode. mas depois de que E nos novos babilônicos. Então, aqui a gente tem a questão da astronomia, que foi a principal ciência da Babilônia. Os babilônicos dividiram o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Então, vejam como é interessante, né? Essa questão da inserção também da questão do estudo dos números, né? A matemática também aparece aí como um dos principais feitos, né, desses povos, e eu acho que a professora de vocês é a Dani, né, Daniela, deve ter comentado com vocês, quando fala em alguma coisa relativa à álgebra, quando fala sobre a questão da soma, da divisão, enfim, né, da onde vieram esses feitos, né. Então, a gente tem aí nos povos que são considerados babilônicos, o início, né, o pontapé inicial de tudo isso. Então, eles dividiram o ano, dividiram o ano em meses, os meses em semanas, as semanas em 7 dias, os dias em 24 horas, as horas em 60 minutos e os minutos em 60 segundos. Tá? Então, é bem interessante um desses feitos, né, dos babilônicos. Posso passar? Ainda não. Professora, na aula passada, tu falou que ia botar um vídeo para nós que como que eles faziam para contar até 60. Isso, da contagem dos dedos, isso. Eu não encontrei, na verdade, o outro das grandes civilizações, o outro videozinho, eu não sei se não é esse que eu tenho aqui separado, porque eu acabei não assistindo a parte que deveria, da contagem dos números decimais e a contagem a partir desses ossinhos aqui da mão, né? Que eu queria mostrar para vocês. Enquanto o pessoal está copiando, eu vou vendo aqui se é esse que eu tenho aqui. Já copiei. Já? Eu também já, Sora. Tá. Não, Sora, eu também, Sora. Nesse outro slide, então, fala sobre a matemática, né? Que entre os caldeus alcançou grande progresso. As necessidades do dia a dia levaram a um certo desenvolvimento da matemática. Os mesopotâmicos usavam um sistema matemático sexagemal, baseado no número 60, que é esse aí que eu quero mostrar para vocês. O videozinho é bem legal. Ai, que pena que eu não consegui ali chegar na parte, eu acho que é do vídeo das grandes civilizações, sim. Aqui também fala do progresso da medicina, que foram grandes, né? Assim como o direito e a matemática, a medicina estava ligada à adivinhação, né? Para eles, era ligada à adivinhação. Aqui fala de novo da escrita cuneiforme da leitura. Oi? Vou mudar meu slide, Sora. Vou tirar a frente. Não entendi, meu anjo. Pode mudar no outro slide. Ah, para mudar para o outro ou deixar nesse? Não, pro outro. Para o outro? Não, É Sora, esse? o 23. Sora. É esse que tu quer? Sim, Sora, valeu. Esse? Ô, Igor, se quer printar, já tá lá no grupo já. Tá bom. Vou te mudar. Esse aqui tu já tem? O 24, Igor? Já tá no grupo. Já copiei esse. E agora é esse que é o último. Ô, Pedro, o da medicina também já tá no grupo? Todos. Então, a escrita cuneiforme, que eu já falei também anteriormente, é uma grande realização sumeriana dos sumérios, usadas pelos assírios também, hebreus e persas.
Ele surgiu ligado às necessidades de contabilização dos templos. Era uma escrita ideográfica, na qual o objetivo representado expressava uma ideia, que nem eu comentei anteriormente com vocês. Todas os caracteres, né, que são chamados assim, que são colocados nessas placas de argila, era como se fosse uma espécie de vocabulário, né? Todas as descrições das figuras, elas tinham uma representação. E assim também eles foram utilizados para colocar em prática a questão da contagem matemática também, tá? No campo da literatura, destaca-se o mito da criação e a epopeia de Gilgamesh, a aventura de amor, coragem desse herói de Deus, com o objetivo a obter a imortalidade. Acho que isso aí também está lá no videozinho. Deixa eu ver aqui se vai rodar, peraí. Eu vou ter que desligar isso aqui para essa apresentação para entrar na outra. Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Eu vou pedir para quem está com o microfone ligado desligar, que eu vou desligar o meu também, para que não tenha interferência aí para vocês. Vamos ver, mas é nesse aqui sim que tinha contagem. É nesse aqui, peraí, só um pouquinho. E agora? Ops. Civilizações. Um grupo de nômades chegou à Mesopotâmia por volta do ano 6000 a.C. e lá eles aprenderam a plantar sementes e a colher alimentos. Desde que deixou de ser necessário sair em busca de alimento, esses grupos se estabeleceram em casas e formaram os primeiros povoados da história. Mas o que vamos comer, mamãe? Vamos plantar a nossa comida, filha. O mais importante desses povos foram os sumérios. Os sumérios também inventaram a primeira forma de escrita. Por isso, hoje, são considerados a civilização mais antiga do mundo. Pessoal, o áudio fica ruim porque tem alguém com o microfone aberto também. Eu estou desligando o meu, então vocês também têm que desligar o de vocês. Mesopotâmia, segunda parte. Palavras são levadas pelo vento. Mas se você escrevesse essas palavras, então elas teriam alguma permanência. Escrever é uma maneira de colocar os pensamentos e ideias de forma concreta. Quando você escreve alguma coisa, isso fica para alguém ler. É a escrita dos povos antigos que dá a melhor imagem aos historiadores sobre os pensamentos e ideias desses povos que viveram há muito tempo. O conceito desenvolvido de escrita serviu para registrar os modos de vida e expressar ideias e pensamentos. Os mesopotâmicos antigos não tinham papel para escrever, então usavam certos minerais misturados com água para fazer argila, que colocavam em moldes. Enquanto a argila estava mole, era possível escrever sobre ela. Em seguida, era cozida em fornos e ficava dura, tornando permanente o que estava escrito. As marcas sobre esses tabletes de argila eram feitas com cunhas, cuneus em latim, ou pregos. Por isso, esse tipo de escrita foi chamada de cuneiforme. No ano 1792 a.C., um rei chamado Hammurabi uniu o reino da Babilônia e decidiu que as leis tinham que ser não apenas escritas, mas gravadas em pedra. Ele pensou que se as leis estivessem acessíveis para todo mundo ler, as pessoas seriam mais capazes de compreendê-las e de determinar se alguém era culpado ou inocente. Uma enorme pedra de basalto foi gravada com 282 leis. Essas leis deveriam ser seguidas por todos no reino. Esse foi o primeiro código de leis da história. O princípio básico do código de Hammurabi foi uma tentativa de fazer tudo com justiça. Se uma pessoa prejudicasse alguém, ela seria punida com o mesmo crime que cometeu. Em outras palavras, olho por olho, dente por dente.
Babilônia, Cidade Eterna. Além do tamanho, a Babilônia ultrapassa em esplendor qualquer cidade do mundo conhecida até hoje. Isso foi o que o grande viajante Heródoto de Halicarnasso disse em 450 a.C., quando chegou à Babilônia. Heródoto foi um grego que viveu no século V a.C. e é considerado o primeiro historiador do mundo. A antiga cidade de Babilônia foi o lar de uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vários jardins foram construídos nas paredes, de forma que pareciam estar flutuando no ar quando vistos de longe. Essa maravilha foi chamada de os Jardins Suspensos da Babilônia. A lenda diz que os maravilhosos jardins adornados com plantas exóticas foram construídos pelo grande rei Nabucodonosor II. Sim, eu fiz isso em homenagem à minha esposa, que queria lembranças das flores de sua infância. Nabucodonosor II viveu há cerca de 600 anos antes de Cristo e herdou o grande reino da Babilônia de seu pai, que havia derrubado os assírios e conseguido a independência da Babilônia. Nabucodonosor II também conquistou a Judéia e Jerusalém. Por isso é que ele era retratado como um homem muito cruel na Bíblia. Mas foi graças ao reinado de Nabucodonosor que a Babilônia se tornou uma cidade linda e maravilhosa, conhecida como a Pérola da Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os deuses eram adorados em templos chamados zigurates. Havia um enorme zigurate na Babilônia, e dizem que ele tinha uma torre de 90 metros de altura que parecia subir aos céus. A astronomia. Como praticamente todas as pessoas ao longo da história, os babilônios observavam o céu à noite. Os babilônios acreditavam que a Terra era um disco fixo e que o céu era como uma esfera que circulava em torno dela uma vez por dia. Por isso as estrelas permaneciam no mesmo lugar noite após noite. Foi assim que eles também notaram que havia corpos celestes que se moviam por conta própria em diferentes direções. Os babilônios consideravam que estes corpos celestes tinham poderes mágicos e sobre... Sora, teu microfone. Tá, ok. Eu vou parar por aqui, porque eu tenho que entrar também na próxima aula e vocês também. Pessoal, mais uma vez eu vou falar sobre a questão do chat, tá? Que não é para colocar coisas que não tem a ver com a aula. Eu estou disponibilizando aqui no chat para vocês o link do vídeo, tá? Que eu estou passando para vocês, para quem tiver interesse em assistir. E assim também, na próxima aula, a gente continua falando mais sobre isso, tá? Então, a gente conclui na próxima aula, né, esses povos que ficaram faltando, e assim, para que a gente faça, então, uma revisão rápida. Perguntas? Sora, posso mostrar uma coisa? Vale? Aqui, ó, peraí. Um segundo. É que não dá, eu tenho que apresentar a tela aqui. Tá dando pra ver a tela, Sora? Não, meu anjo. Tá aparecendo vocês. Ué, agora carregou a apresentação. Aí. Carregar aqui. Pronto. Aqui, ó, Sora. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu carregar aqui só. Olha aqui, Sora. Isso daqui é tudo de aula. Tua, de inglês. Aqui, ó. Aqui só de hoje tem esse daqui tudo, ó. Ó, viu? Que vocês disponibilizaram lá no grupo, né? Sim, eu mandei já. Muito bem, muito bem. Não tem como acompanhar, então, né? Não tem como não acompanhar. Agradeço a um colega que também está fazendo, os colegas que estão compartilhando aí para vocês e facilitando a vida, né? De vocês.
Tá, meus amores? Tchauzinho, então, até a próxima Sora. quinta. Tchau, Sora. Tchauzinho, Até a gente. próxima. Até a próxima.